Fala pessoal, hoje continuando o assunto do programa passado, eu falei dos livros dos Beatles e hoje eu vou falar dos CDs que eu tenho dos Beatles e um deles é meio raro até. Vai vinheta. Esse é o The Mullet Show, o programa em que eu falo das coisas que rolam pela minha cabeça, ou no caso, nos meus ouvidos. Porque se antes eu falei dos livros dos Beatles, agora eu vou falar dos CDs dos Beatles. Lembrando que na descrição desse vídeo tem alguns links se você quiser comprar alguns desses álbuns. Eu não tenho vinil, porque conforme eu cresci, o vinil foi parando de sair de uso e a gente não tem uma vitrola em casa atualmente. Então eu tenho um vinil que é do Echo and the Bunnymen, mas eu queria ter mais vinis. Mas eu não tenho problema nenhum com CD. De vez em quando eu gosto de parar para ouvir os meus CDzinhos. Então eu quero falar de Beatles como banda e depois carreiras solo. Não é uma coleção completa, mas tem algumas coisas interessantes. Vamos falar primeiro dos Beatles, o que lançaram na carreira, os álbuns de estúdio. Eu tenho Rubber Soul, que foi o primeiro do começo dessa fase psicodélica. Ó, tá dando reflexo da câmera, olha que legal. Eu tenho o Revolver, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, o melhor disco conceitual de todos. Magical Mystery Tour, esse daqui eu ganhei da Juliana Guntert. O álbum branco, que é duplo. É horrível achar espaço numa prateleira de CDs para pôr um CD duplo. Abbey Road e Let It Be. Ou seja, eu não tenho nenhum álbum da primeira fase da carreira deles, Please Please Me, Help. Eu não tenho nenhum desses, eu só tenho a partir de Rubber Soul, ou seja, a fase mais psicodélica e folk deles. Mas vamos falar um pouquinho também do que foi lançado depois do final da banda. Eu tenho as duas coletâneas, deixa eu pegar aqui direitinho. The Beatles 1962-1966 e The Beatles 1967 a 1970. Notem que é a mesma foto na escadaria. Aliás, foi pro projeto Get Back que eles tiraram essas fotos. Aqui você tem de Love Me Do a Yellow Submarine. Yellow Submarine, a primeira da fase psicodélica. E aqui você começa com Strawberry Fields Forever e termina com The Long and Winding Road. É basicamente dois best-ofs que foram lançados originalmente em 1973 e em CD no final da década de 1980. Eles causaram a segunda Beatlemania, porque muita gente começou a conhecer os Beatles a partir deles. Este é o meu primeiro CD dos Beatles. Na verdade, ele era do meu pai, só que o meu pai não é fã da fase psicodélica. E eu caí de amores pelos Beatles por Strawberry Fields Forever. Aliás, quando você abre o CD tem uma maçã, você já pira, né? Ainda mais quando você tem 10 anos de idade. Além disso, eu tenho o Anthology 1, eu não tenho o 2 e o 3, foi presente também, e ele também é duplo. A coletânea One, que foi lançada em 2000, para você que não sabe, essa coletânea é só dos números 1. Ou seja, só que atingiu o topo das paradas. É engraçado que no Reino Unido a capa é preta e o 1 é mais dourado do que amarelo. Os Beatles sempre tiveram um controle muito grande dos seus videoclipes na MTV. E quando essa coletânea saiu, todos os clipes dessas músicas da coletânea puderam passar na MTV à vontade, o que também foi muito bom. Assistia muito MTV na época. E tem o Love, do espetáculo do Cirque du Soleil. Quando ele foi anunciado, já cobria a cultura pop. E é engraçado que ele fala que ele tem uma música inédita. Mas não tem. É Sun King ao contrário, que é Nick Nuss. Fora isso, tem umas mixagens bem interessantes. Tem gente que acha desnecessário, eu achei curioso. Falando de carreira solo, vamos falar do Paul. Já tô avisando que eu não tenho nada do Ringo ainda. Do Paul McCartney, meu primeiro disco foi
O Driving Rain, que foi lançado em 2001, ele já estava pronto quando rolaram os ataques do 11 de setembro, e aí o Paul gravou uma música chamada Freedom, que é completamente desnecessária, mas ok. Esse disco, ele lançou como uma despedida da Linda e também um oi para a nova esposa, a Heather. Tem uma música, aliás, com o nome dela. Em seguida, ele lançou Chaos and Creation in the Backyard. Eu acho que é um dos discos mais criativos do Paul, desde os anos 90, né? Desde que ele não estava mais gravando sozinho nunca, o que só não aconteceu agora em Paul McCartney 3. Então esse disco é muito legal, e ele tem músicas como Fine Line e a minha favorita, que é o Anyway, que é a última, que é uma balada maravilhosa. Aliás, os dois discos têm uma balada final mais longa, o que eu não reclamo. E Memory Almost Full, primeiro disco que ele lança fora da EMI. Esse disco é da Ear Music, aliás, eu ia falar Ear Music, que é de metal. Ear Music, que é do Starbucks. Memory Almost Full, que tem o Dance Tonight, que ele toca até hoje. Fora isso, eu tenho o New, que não é mais caixinha de CD, é esse slipcase aqui. E sim, aqui tá escrito New. Eu amo esse álbum, ele é muito diferente. E Good Evening New York City, que aliás, esse Good Evening New York City, este álbum foi a base para esta turnê que eu fui, o Up and Coming. Primeiro se chamava Good Evening, depois se chamou Up and Coming. Então sim, este show que eu fui em 2010 é deste álbum, que aliás é duplo. Aqui tem 2 CDs e um DVD, todos muito bem feitos, uma apresentação que ele fez no Citi Field. Do John Lennon eu achei que eu tinha mais, e o curioso é, eu tenho 2 coletâneas em 3 CDs. Eu tenho o Imagine. Se você é fã de Beatles e não tem Imagine, você não é fã de Beatles, na minha opinião, tá? Que é o melhor disco solo dele, na minha opinião, é tudo minha opinião, tá? E as 2 coletâneas, uma é John Lennon Imagine e a outra Lennon Legend. Essa John Lennon Imagine é do documentário John Lennon Imagine. Eu já falei dele aqui no The Mullet Show, lá no final do ano passado, porque eu assistia todo o Natal no SBT. Então ele tem músicas dos Beatles, tem Twist and Shout, tem Help, mas tem músicas dele, inclusive versões que só tem aqui, como o ensaio de Imagine e também a Real Love, que depois foi lançada pelos Beatles. Os outros 3 completaram no Anthology 2. E Lennon Legend, que tem 20 faixas e é basicamente uma coletânea de 20 faixas dos Beatles, né, do Beatle, não tem nenhuma da fase Beatles. A meiuca tem aquele monte de música que ele fazia pra Yoko e que cansa um pouco, mas o começo e o final, principalmente a última, aliás, é o Give Peace a Chance. Eu adoro como final de álbum, ela encerra bem o álbum. Agora a raridade que eu falei, The Best of George Harrison. Esse disco aqui foi lançado originalmente em 1976. O George estava criando o selo dele, o selo Dark Horse, e nisso a EMI decidiu lançar esta coletânea The Best of George Harrison, na época em vinil, obviamente. O que nós temos em The Best of George Harrison? Nós temos as músicas que ele cantava nos Beatles, então tem Something, If I Needed Someone, Here Comes the Sun, Taxman, até While My Guitar Gently Weeps, e as outras 6 faixas são solo. Então você tem My Sweet Lord, Give Me Love, You, Bangladesh, Dark Horse e What Is Life. Ele saiu em vinil, aí saiu uma edição limitada em CD. Por quê? Porque rolou treta na época com o George Harrison, e aí quando ele faleceu em 2001, houve uma reedição também limitada deste CD, e foi aí que eu comprei. Eu frequentava uma loja de música, uma loja de CDs, toda semana. E aí o cara avisou, olha, eu consegui pegar alguns exemplares de The Best of George Harrison, então aqui está o meu. Isso daqui é ligeiramente raro. E é muito bom, viu? Olha, mesmo comparando com o Lennon Legend, por exemplo,
né, que tem 20, aqui tem 13, mas daqui nenhuma cansa. É um álbum assim incrível. Se você tiver a oportunidade de um dia ouvir esta seleção de faixas, você vai ter uma compreensão do talento do George Harrison. Então, esses são os CDs que eu tenho dos Beatles até o momento. Ah, mas você não tem tal ou tal e aquele outro da carreira solo, não sei o que, Traveling Wilburys. Ainda não. Pretendo corrigir isso. Na verdade, eu acho que eu tenho duas discografias completas. Secos e Molhados e Legião Urbana. Mas fora isso, eu ainda tenho muita coisa a galgar aí. Hoje em dia, com o serviço de streaming, a gente, pra que colecionar CD e tudo mais? Mas eu gosto de ter a minha musiquinha, eu gosto de ver o encarte. Toda vez que eu compro um álbum dos Beatles, eu deito na cama, ponho os fones e fico ouvindo como um ritual. Porque eu adoro essa banda dos 4 rapazes de Liverpool. E você tem algum CD dos Beatles? Você tem alguma história diferente com os Beatles? Deixa aí nos comentários. E no próximo programa eu vou falar dos DVDs de Beatles que eu tenho. Aí sim, tem umas coisinhas curiosas. Obrigado por assistir esse vídeo. Deixe o seu comentário e também aquele like. Assine o canal para saber o que estamos fazendo e temos a nossa comunidade também no Discord. Se você achar que merecemos, ajude através do Pix. Aqui tem outros vídeos para você continuar acompanhando. Até mais, amor e paz.